Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 5. Objetos de conhecimento, vida humana fora da Terra. Detalhamento. Relação do Sistema Solar com a Via Láctea e outras galáxias. Então vamos à nossa aula? Olá! Então sejam bem-vindos à nossa aula. Vejam só, estamos aqui nesse deck observando esse céu noturno tão bonito. Você já teve a oportunidade de ver o céu desta forma? Se você mora em grandes centros urbanos, provavelmente não. Mas quem está lá nos interiores, em cidades pequenas, onde há pouca luminosidade, ou no caso, pouca poluição luminosa, já teve esse privilégio. Por que, professora, essa diferenciação, então? É porque nos grandes centros urbanos nós temos aí poluição luminosa, como eu disse ainda há pouco. As luzes dos postes, das nossas casas, dos prédios, acabam ofuscando a visão de quem está na superfície terrestre e vendo o céu noturno. Diferente de quem está em lugares onde essa luminosidade artificial é menor. Então, elas conseguem se evidenciar de forma mais clara nos céus, certo? E olhando a nossa imagem, vocês conseguem observar algo que chama a atenção de vocês? Bem, se você respondeu esse caminho luminoso que está aqui ao meu lado, você está correto. E você sabe o que é isso? Isso é a Via Láctea, ou pelo menos uma porção pequena dela que é perceptível da superfície terrestre. A Via Láctea é a nossa galáxia. É justamente o local que se encontra o nosso sistema solar, ou seja, a nossa casa cósmica. Bem, a Via Láctea é só uma das centenas de bilhões de galáxias que formam todo o universo. E é nela, como eu disse ainda há pouco, que está localizado o sistema solar. E não é de hoje que esse céu noturno e o movimento dos astros que se encontram no céu que chamam a atenção de nós, seres humanos. Desde a antiguidade, muitos povos já observavam essa faixa luminosa e outros astros. Então, essa faixa que cruza o céu, e essas observações levaram muitos povos a criarem diferentes interpretações para explicá-las. Os gregos, por exemplo, chamavam de círculo leitoso, o que deu origem à palavra galáxia, e acreditavam que essa faixa se formava a partir do leite derramado dos seios da deusa Hera. Já para povos como os maias, esse caminho leitoso representava o caminho dos espíritos, percorrido pelas almas após a morte. Podemos citar também aqui, dentre os chineses, por exemplo, eles olhavam para essa faixa e viam como um rio de prata que separava dois amantes celestiais, condenados a se encontrarem apenas uma vez no ano. E também podemos citar aqui a perspectiva dos povos originários brasileiros que viam a Via Láctea, esse caminho luminoso no céu, como a trilha das antas, ou seja, associavam este caminho luminoso ao rastro deixado por esses animais no céu. O fato é que essas diferentes visões mostram como a observação do firmamento inspirou mitos e explicações simbólicas sobre o cosmos, e isso foi variando entre as culturas, certo? Mas vamos observar aqui do que é feito a Via Láctea. Os elementos que formam a Via Láctea são gases, poeira, matéria escura, estrelas e outros corpos celestes como os planetas anões, os asteroides, meteoritos, dentre outros elementos que compõem o cosmos. Certo? Muito bem. Dentre esses elementos que formam as galáxias, tem um que é bastante interessante, que é a matéria escura. Ela é chamada assim porque não emite, não reflete e não absorve luz. Ou seja, ela não interage com essa radiação eletromagnética que é a luz. Por isso, não pode ser observada diretamente, mesmo com os telescópios mais potentes e mais avançados. Mas, apesar disso, os cientistas têm fortes evidências de que ela existe, devido aos efeitos gravitacionais que ela produz. A matéria escura revela sua presença principalmente ao influenciar o movimento das estrelas e das galáxias,
Quando os astrônomos medem a velocidade com que as galáxias giram, porque elas giram ao redor do seu próprio eixo, percebem que elas se movem rapidamente, se movem rápido demais para permanecerem unidas, apenas pela ação da gravidade da matéria visual, ou seja, das estrelas e dos planetas. E essa manutenção da configuração das galáxias só seria possível se ali existisse algo que segurasse esses elementos que estariam nas regiões mais periféricas da galáxia, fazendo com que eles não se perdessem pelo cosmos. Então, essa matéria que segura, que mantém a estrutura das galáxias é justamente a matéria escura, que não é perceptível a visão, mas é perceptível pela ação gravitacional sobre a estrutura das galáxias, certo? Muito bem. Então, vamos à nossa próxima cartela. Portanto, deve haver uma grande quantidade de matéria invisível exercendo força gravitacional adicional e mantendo tudo coeso. Essa é a matéria escura. Estima-se que cerca de 85% de toda a matéria do universo seja composta por essa matéria, enquanto que a matéria comum, aquela que forma tudo que conseguimos observar, representa apenas 15% do que existe no universo. Então, vamos a uma animação que nos mostra a formação da nossa Via Láctea. O processo de formação da Via Láctea teve início há aproximadamente 14 bilhões de anos. Acredita-se que a origem da nossa galáxia coincide então com a origem do universo, o que é explicado pela teoria da expansão ou explosão, que ficou conhecida como a teoria do Big Bang. Os elementos que compunham o universo de então estavam dispostos unicamente na sua forma gasosa. Nessa etapa inicial, a Via Láctea consistia em uma protogaláxia formada por nuvens de gás. Com o passar do tempo, o material foi se resfriando e houve o que se chama de colapso ou contração dessas nuvens, o que fez com que parte dos elementos se aglutinasse, dando origem às primeiras estrelas que integraram a nossa galáxia e receberam o nome de aglomerados globulares. Tanto as estrelas recém-formadas quanto as nuvens gasosas desempenhavam um movimento rotacional em torno do centro da galáxia, inicialmente compondo um halo esferoidal. A rotação desse material acontecia a uma velocidade elevada, fazendo com que o conjunto viesse a adquirir o formato de um disco achatado. Então, veja só como a nossa galáxia se originou. Estima-se que ela tenha 13,6 bilhões de anos, que é uma idade aproximada ao que teria se originado ali o universo, que é há 13,8 bilhões de anos, certo? Mas como nós começamos a compreender a estrutura da Via Láctea? Bem, após a invenção do telescópio, ou seja, esse instrumento que nos permite enxergar mais longe, as observações do espaço tornaram-se muito mais precisas. E em 1785, o William Herschel realizou um mapeamento da distribuição das estrelas visíveis e propôs que vivíamos em uma grande estrutura achatada, que foi uma das primeiras tentativas de descrever a forma que a nossa galáxia possui. Então, vocês viram no começo da nossa aula que ela já é objeto de observação desde a pré-história, desde a antiguidade. Mas foi no século XVIII que nós conseguimos ter informações mais precisas e científicas sobre ela. Mas ainda assim, até o início do século XX, ainda se acreditava que a Via Láctea constituía todo o universo conhecido e que ela era composta, dentro dela haveriam nebulosas espirais, que hoje nós sabemos que são outras galáxias, e que essas nebulosas fariam parte, então, da Via Láctea. Essa concepção mudou em 1924, quando Edwin Hubble demonstrou que Andrômeda, que era uma dessas nebulosas espirais, ele mostrou que ela estava muito além dos limites da Via Láctea, mostrando que existiam outras galáxias além da nossa. E a partir dessa descoberta, tornou-se claro que a nossa galáxia era apenas uma das bilhões de galáxias espalhadas pelo universo, certo? Então, nós podemos observar aí que é recente a informação de que nós não somos, a nossa galáxia não é a única no universo. Isso se deve, como nós vimos, aos avanços nas tecnologias de observação
como os telescópios. Então, vamos dar uma olhadinha, então, melhor na estrutura da nossa galáxia. Vejam só. Como foi dito ainda há pouco a vocês, a nossa galáxia, ela tem aí em torno de 13,6 bilhões de anos. E ela tem um formato de uma espiral gigante, que é organizada em diferentes estruturas, que se conectam para formar um sistema dinâmico e que está em constante movimento. Bem, dessas estruturas é o bojo. Então, no centro dela está o núcleo galáctico, uma região extremamente densa e brilhante, que abriga o buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Ao redor desse núcleo encontra-se o que nós chamamos de bojo galáctico, uma área esférica composta principalmente por estrelas antigas. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com esse bojo, seria com um ovo frito visto de lado. Então, na região da gema, que é uma região mais alta, seria o bojo. A região da clara, que é mais fina, seria o disco da galáxia. Então, vamos à nossa próxima estrutura presente nas galáxias, que é o disco. Bem, o disco galáctico talvez seja a sua estrutura mais marcante. É uma imensa região achatada onde se localizam a maior parte das estrelas, nebulosas e gases. Nele estão os braços espirais, que se estendem como uma faixa curva e que é rica em poeira, e são locais de intensa formação de novas estrelas. Entre esses braços está o braço de Órion, que é justamente onde se encontra o nosso sistema solar e, logo, o nosso planeta. Bem, uma próxima estrutura da galáxia que nós vamos observar é o halo. Bem, o halo galáctico é uma região muito mais difusa que contém estrelas muito antigas, aglomerados globulares e uma grande quantidade de matéria escura. Aquela matéria que nós vimos ainda há pouco, que não é perceptível à vista. Entretanto, nós percebemos a partir da sua ação gravitacional. E essa matéria escura contribui para manter a galáxia coesa por sua gravidade. Assim, a Via Láctea ela é composta por um núcleo, pelo bojo, pelo disco, braços em espirais que se estendem a partir de seu centro e esse halo que envolve toda a galáxia, formando uma estrutura complexa, organizada, que abriga centenas de bilhões de estrelas. Muito bem. Então, vamos à origem do nome da nossa galáxia? Vejam só. Os romanos chamavam a nossa galáxia de Via Láctea. Via significa estrada, caminho. Láctea, leite. Então, esse caminho de leite. Então, essa faixa esbranquiçada parecia um rio que se estendia, um rio de leite que se estendia no firmamento. Mas a raiz dessa palavra está lá no grego, galáctos, que literalmente significa coisa leitosa no céu. Interessante, não é? Então, mas vamos a mais uma curiosidade sobre a nossa galáxia. Vejam só. A Via Láctea está em rota de colisão. Colisão com quem, professora? Com uma outra galáxia chamada de Andrômeda, que possui o dobro do tamanho da Via Láctea. E estima-se que esse fenômeno vai acontecer daqui a 4 bilhões de anos. Bem, mas apesar de haver essa previsão de colisão entre as galáxias, o que vai acontecer, pelo menos dentro da previsão, não é um choque que vai lançar a matéria para todos os lados. Na verdade, as estrelas dificilmente vão se chocar, pois estão separadas por enormes distâncias em relação ao seu tamanho. O que realmente vai acontecer é que as galáxias irão se fundir, suas formas espirais se deformarão e, ao longo de milhões de anos, elas darão origem a uma nova galáxia. Só que essa galáxia terá um outro formato, não mais em espiral, mas em elíptica, uma elíptica gigante. Professor, o que é uma elíptica? É como se fosse um formato quase que circular. E os astrônomos já apelidaram essa nova galáxia que ainda vai se formar daqui a 4 bilhões de anos. Bem, o nome proposto é Milky Ômega, a junção dos nomes das galáxias. Além disso, com essa fusão, o Sol provavelmente já nem vai estar aqui quando essa fusão acontecer. E por quê? Daqui a que se passe 4 bilhões de anos, a estimativa é que o Sol já esteja nos seus estágios finais de vida e a Terra nem pode estar aqui da forma como nós a conhecemos. Então, ainda assim, é fascinante pensar que no futuro distante,
no céu noturno será completamente diferente. Porque se houver alguém aqui na superfície terrestre, vai ver Andrômeda se aproximando, até que ocorra a fusão entre essas galáxias. Interessante, não é? Bem, vamos a outras informações sobre a nossa Via Láctea. Vejam só. Existem cerca de 250 bilhões de estrelas na Via Láctea. A maior parte da massa da Via Láctea consiste em matéria escura, que ainda no presente possui natureza e composição desconhecida, como nós vimos ainda há pouco, certo? E outra informação que nós temos sobre a Via Láctea é que 250 bilhões de anos é o tempo que a Via Láctea leva para completar seu movimento de rotação. Ou seja, a Via Láctea, como todas as galáxias em espiral, elas estão fazendo movimento em torno do seu próprio eixo. E ela demora esse tempo de 250 bilhões de anos para dar uma volta completa. E a Terra fica 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Vale lembrar que nós estamos em um dos braços da Via Láctea, chamado braço de Órion. E assim como a galáxia se movimenta, nós que estamos dentro dela nos movimentamos junto com ela, certo? Muito bem. Um dos elementos mais curiosos do universo é o buraco negro. Então, vamos observar aqui que o buraco negro, a história desses elementos da natureza, começaram ali em 1915 com Albert Einstein, quando ele formulou a teoria da relatividade geral, explicando a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, causada pela massa dos corpos. Então, lá na sua teoria, Einstein previu a existência de corpos massivos, ou seja, corpos que concentravam tanta massa que atraíam os outros que estavam à sua volta. Mas foi só no ano seguinte, ou seja, em 1916, que Karl Schwarzschild encontrou uma solução para as equações de Einstein, mostrando que se uma massa fosse comprimida em um espaço muito pequeno, a gravidade seria tão intensa que nem a luz escaparia. Então, Einstein previu, mas quem achou a resolução para a equação foi Schwarzschild. Então, surgiu assim a ideia teórica dos buracos negros. Então, até aquele momento era só teoria, uma previsão de que aquilo pudesse existir. E tanto era assim que até Einstein duvidava da existência desses elementos na natureza. Então, em 1960, surgiram as primeiras evidências observacionais de que esses elementos poderiam existir. E como é que foi a descoberta dos buracos negros? Bem, os astrônomos eles notaram que uma estrela estava tendo uma parte do seu material literalmente sugado por um ponto invisível no espaço. E esse material que estava sendo sugado da estrela emitia radiação na forma de raio-x. E essa energia ela é perceptível. Então, foi a partir dessa observação dessa estrela sendo sugada por um ponto invisível no universo, que se descobriu os buracos negros, uma evidência que, de fato, eles existiam. E, bem, a partir dessa evidência, procurou-se aí no universo regiões que pudessem evidenciar outros elementos. E no ano de 2022, no dia 12 de maio, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro. E justamente o buraco negro que se encontra no centro da nossa galáxia, o chamado Sagitário A, como vocês podem observar na nossa imagem, certo? E quem foi a responsável por divulgar essa imagem? Foi Kate Bowman, a primeira a registrar a imagem de um buraco negro. Então, vejam só que nós temos aí no espaço muitos elementos que despertam a nossa curiosidade e o buraco negro é só mais um deles. Então, vamos a outras galáxias que podem estar presentes aí no universo. Bem, próxima à nossa Via Láctea, existem outras galáxias. E todo esse conglomerado de galáxias próximas à nossa chama-se Grupo Local de Galáxias, que é justamente um conjunto de mais de 50 galáxias ligadas entre si pela força da gravidade, formando o nosso bairro cósmico, ou seja, onde nós estamos. O Grupo Local de Galáxias possui um diâmetro de cerca de 10 milhões de anos-luz e uma massa total estimada em até 5 trilhões de vezes a massa do Sol.
Sua estrutura é dominada por dois grandes subgrupos, um centrado na Via Láctea e outro centrado em Andrômeda, já que as duas são as duas maiores galáxias dessa região, possuindo aí muita massa e influenciam aí todo esse conjunto de galáxias. Bom, então vamos conhecer algumas dessas galáxias. Vejam só. Estima-se que o universo seja formado por um total de 2 trilhões de galáxias, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. A descoberta mais recente foi publicada na revista Science, em fevereiro de 2021, e trata-se de uma galáxia formada há aproximadamente 1,2 bilhões de anos, e recebeu o nome de ALES 073.1. Há, no entanto, outras galáxias que são amplamente conhecidas, e algumas delas podem até ser vistas a olho nu da superfície terrestre. Certo? Então, vamos à nossa galáxia conhecida, que está perto da nossa, que é Andrômeda. Bem, Andrômeda é a maior e mais brilhante galáxia próxima da Via Láctea e pode ser vista a olho nu da superfície terrestre. Ela possui 1 trilhão de estrelas e tem uma massa aproximada de 1,2 bilhões de massa solar, certo? Andrômeda ela pode ser chamada de M31 também, uma vez que foi a 31ª das importantes descobertas feitas pelo astrônomo francês Charles Messier. Ela possui o dobro do diâmetro da Via Láctea, com 250 milhões de anos-luz. Ambas, em conjunto com a galáxia do Triângulo, correspondem às maiores galáxias do que se conhece como o grupo local, que é justamente a região do universo que corresponde a um conjunto de 54 outros conglomerados estelares, incluindo outras galáxias anãs. Vemos aí também a presença da galáxia do Triângulo. Bem, ela é conhecida como Messier 33. É a galáxia em espiral que faz parte do grupo local. Tem um diâmetro de 60 mil anos-luz, portanto, ela é menor do que a Via Láctea. E ela é formada por 40 milhões de estrelas e estima-se que a sua massa seja de 50 bilhões de vezes a massa solar. Temos também no grupo local de galáxias, vejam só, a nuvem de Magalhães. Na verdade, elas são duas pequenas galáxias em comparação com as outras, que têm formato em elíptica, e são galáxias que têm estrelas já mais velhas. Então, as nuvens de Magalhães são duas galáxias satélites da Via Láctea. A menor delas se chama Pequena Nuvem de Magalhães e possui um diâmetro de 7 mil anos-luz. A Grande Nuvem de Magalhães, por sua vez, mede 14 mil anos-luz de diâmetro e ambas são consideradas galáxias anãs, porque são menores do que as outras galáxias. Então, essas são as galáxias que estão mais próximas à Via Láctea, formando o grupo local de galáxias, ou seja, o nosso bairro cósmico, aquilo que está lá no universo. Então, vamos observar aí os tipos de galáxias que nós podemos observar no cosmos. Nós temos as galáxias elípticas, temos as galáxias em espiral e temos as galáxias irregulares. Então, vamos observar aqui o conceito de elípticas. Possuem forma circular e achatada. As galáxias elípticas são integradas por uma menor quantidade de poeira e gás, quando comparadas às demais galáxias, como, por exemplo, Andrômeda, que tem um outro formato. Então, a classificação das galáxias é feita por meio da observação do seu formato. Identificam-se ao menos 3 tipos, como nós falamos ainda há pouco, que são as elípticas, as espirais e as irregulares, e nós acabamos de ver as elípticas. Vamos ao próximo. A próxima classificação são as galáxias em espiral. São as mais comuns e correspondem a 2/3 de todas as galáxias conhecidas. Uma delas é a Via Láctea. Então, a Via Láctea, ela tem esse formato em espiral, como nós observamos lá no início da nossa aula. Ela tem um bojo central. A partir desse bojo central se estendem braços que se prolongam e promovem esse movimento circulatório em torno do seu centro. Então, as galáxias espirais possuem uma forma que se assemelha a um disco, composto por braços que a circundam.
os quais podem sair diretamente de uma região central denominada núcleo. E como nós observamos ainda há pouco, o braço onde se encontra o sistema solar, onde está o nosso planeta, é o braço de Órion. Assim como a Via Láctea, a Andrômeda também possui o formato em espiral, e lembrando que elas são as duas grandes galáxias que estão ali no grupo local. Bem, vamos à próxima classificação das galáxias. Vejam só. Agora nós chegamos às galáxias irregulares. Como o próprio nome sugere, elas não têm um formato definido. As galáxias irregulares não possuem um formato definido que permita uma classificação mais específica para esse tipo de galáxia. Um exemplo desse tipo de galáxia são as nuvens de Magalhães, pequena nuvem de Magalhães e grande nuvem de Magalhães, que tem esse formato irregular e são galáxias formadas por estrelas mais velhas, que têm um brilho ali avermelhado, o que indica essa idade mais antiga dessas estrelas. Então, são formações muito antigas que aparecem anteriormente às elípticas e às espirais. Então, as galáxias irregulares, elas têm uma idade mais antiga do que as demais galáxias. Então, elas são formadas por poeira e gás, e a sua forma irregular ocorre em função da influência do campo gravitacional de outras galáxias localizada à sua proximidade. Então, nós vimos aí durante a nossa aula que nós estamos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, que ela pode ser observada, ou pelo menos uma fração dela, da superfície da Terra, que há muito tempo ela chama a atenção de nós, seres humanos, desde lá da pré-história, passando pela antiguidade até a Idade Moderna, onde os avanços científicos nos permitiram observar como ela se formou, quais são os elementos que estão presentes dentro dessa galáxia, e também, a partir dos avanços tecnológicos, nós podemos olhar para além da nossa galáxia, porque até o século XX se acreditava que a Via Láctea ela era todo o universo, e hoje nós sabemos que existem outras bilhões de galáxias além da nossa. Também nós sabemos hoje que a nossa galáxia tem outras galáxias nas suas proximidades, e que esse grupo de galáxias chama-se grupo local, formado aí por galáxias como Andrômeda, a galáxia do Triângulo e as nuvens de Magalhães. Nós também vimos ainda há pouco que essas galáxias elas têm uma classificação de acordo com o formato que possuem. Elas podem ser espirais, irregulares ou elípticas. Então, eu espero que vocês tenham aprendido mais ciências e até a próxima aula.